Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor possa amparar os nossos corações nessa noite, possa nos amparar e fortalecer as nossas mentes diante dos nossos estudos. A nossa companheira ali, motivos de resignação. Vamos deixar os motivos da nossa resignação diante das nossas dores para a semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre o esquecimento do passado, né? Muitas escolas religiosas, muitas doutrinas, na realidade, consideram muitas questões no qual estão à nossa volta insolúveis, né? Como, por exemplo, a dor, o mal, as desigualdades, as injustiças aparentes da sorte. São questões da vida da gente que, por falta de compreensão, por falta de uma causa, de uma resposta mais sensata, mais coerente, né? Acreditam que essas questões são insolúveis, né? Mas todas essas dificuldades que nos rodeiam, todas as dificuldades que se manifestam diante da vida para todos nós, elas vão se esvaindo, né, diante justamente da doutrina espírita, daquilo que a doutrina espírita vai trazendo para cada um de nós. Esses conceitos que os espíritos superiores nos traz diante da filosofia desses espíritos superiores, diante da lei da reencarnação, diante da lei de causa e efeito. Nós vamos compreendendo todas essas questões que nos envolvem. Nós vamos entendendo e compreendendo, como nos disse o Evangelho, a nossa companheira leu, que se nós estamos sofrendo, essa dor tem uma causa. Eu posso não encontrar a causa daquela dor, daquele problema, daquela dificuldade, daquele obstáculo nesta existência. Mas se eu procurar, eu posso encontrá-la lá no meu passado, né? Então, todas essas dificuldades vão se desfazendo a partir do momento que eu vou compreendendo a lei de reencarnação, que nós não fomos criados no momento do nosso nascimento, que nós já existíamos e que nós já trazemos toda uma carga, né? Nós já passamos por várias existências, nós já passamos por vários conflitos, já convivemos com inúmeros espíritos, já passamos por muitas e muitas vivências. Essa não é a primeira e nem será a última vez que estaremos utilizando, vestindo um corpo de carne para dar processo, continuidade ao nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, que é a razão pelo qual nós estamos aqui. As reencarnações, elas são necessárias para nós, para que nós possamos ir nos melhorando, nos aperfeiçoando, desenvolvendo em nós a moralidade, a intelectualidade, o conhecimento. É por esta razão que nós estamos aqui, né? Então, a reencarnação nos possibilita tudo isso. Agora, se realmente existe essa reencarnação, né, estamos diante dela, muito, vamos dizer assim, é bom para nós entendermos essa reencarnação. Se ela existe, por que é então que nós não lembramos destas existências anteriores? Por que razão nós não nos recordamos dessas existências? Qual é o motivo pelo qual nós nos esquecemos toda vez que penetramos num corpo de carne das vidas passadas? Por que nós esquecemos? Qual é a razão disso? Porque tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso. Deus tem um planejamento para cada um de nós. E dentro desse planejamento, existe sempre a possibilidade que nós sejamos felizes, que nós venhamos a ser felizes. Nós nascemos a cada encarnação na possibilidade de sermos felizes, sempre nessa possibilidade. Apesar das dificuldades que precisamos ainda passar, das dores e tudo mais,
nós nascemos para sermos felizes. Ainda é difícil para nós termos essa visão de que nós nascemos, teremos que passar por provas e expiações, afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Como ser feliz num mundo como este? Onde eu sofro, onde o meu vizinho sofre, onde todos nós sofremos, e cada um com a sua dor, cada um com o seu peso, mas todos nós sofremos, né? Então, por que nós não lembramos? Na realidade, lembrar do passado não é uma condição necessária para a nossa existência. Lembrar das nossas vidas anteriores não é necessário, né? Será que nós conseguimos lembrar daqueles meses que nós vivenciamos lá no ventre da nossa mãe? A gente não lembra, né? Conseguimos lembrar daqueles primeiros momentos, né, no qual nós nos amamentávamos no seio de nossa mãe? Conseguimos nos lembrar disso? Poucos de nós conseguem se lembrar dos primeiros anos de vida, né? Muito poucos de nós conseguem se lembrar dessas situações, né? Temos dificuldades até mesmo de registrar as nossas vivências quando nós emancipamos do corpo no momento do sono. Todas as vezes que nós vamos dormir, nós saímos, nos afastamos do corpo. Então, aqueles que estiverem, de repente, já querendo já dormir aí, ó, sabe que, né, nós temos a possibilidade de dar uma fugidinha, de sairmos do nosso corpo e estarmos na nossa vida de relação no mundo espiritual. Estarmos em contato com os espíritos afins a nós. Então, toda vez que nós dormimos, quer dizer, o corpo dorme, descansa, mas o espírito, ele sai, ele vai passar para as suas vivências. E nessas vivências no mundo espiritual, com muito raros de nós, e a gente vai percebendo isso lá no livro Iniciação em Viagem Astral, né, que os espíritos fazem a experiência dos encarnados que têm essa possibilidade de sair do corpo, emancipar e ter essa possibilidade de forma consciente e voltar consciente, sabendo, lembrando, registrando mesmo tudo aquilo que ele vivenciou, né, no mundo espiritual. Isso é raríssimo acontecer, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, Iniciação à Viagem Astral, é muito interessante esse livro. Eu recomendo, né? Então, quão poucos de nós consegue registrar aquela vivência no mundo espiritual, onde ali nós temos a possibilidade de estarmos em contato com espíritos que vão nos trazer esclarecimentos, orientações. Aí nós podemos falar dos nossos guias, que muitas das vezes nós esquecemos dos nossos guias, que temos até um guia, que é aquele espírito responsável pela nossa encarnação, aquele espírito que já está num grau de espiritualidade acima de nós, até porque não poderia ser semelhante a nós, porque se estivesse, né, estaria naquela condição de cego guiar cego. Mas, né, Deus coloca em nossas vidas a possibilidade de espíritos estarem nos guiando para que possa conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Mas nem sempre nós estamos ligados ao nosso guia espiritual. Porque como eles já estão mais adiantados que nós, são espíritos mais esclarecidos, precisa também da nossa parte um certo esforço para que eu possa também perceber as suas intuições, perceber as suas orientações, o seu chamamento de atenção para algumas coisas, a nos alertar sobre alguma coisa que vai nos acontecer e que nós precisamos estar firmes, porque antes de reencarnar, nós temos uma programação reencarnatória. E sabemos das provas no qual nós precisaremos passar. Tomamos consciência disso. E escolhemos essas provas. Lembramos das vidas passadas, enquanto no mundo espiritual, e, diante das situações em que nós vivemos, escolhemos novas provas. E quando essas provas estão para acontecer, o nosso guia está ali nos esperando, nos aguardando,
aquele momento em que nós nos damos condições para que eles possam se aproximar de nós. E nesse momento em que nós nos desprendemos do corpo, é essa possibilidade que nós temos dessa convivência, dessa interação, mas por falta, das vezes, da nossa prece, né, do nosso recolhimento, da busca dos bons pensamentos, das boas atitudes, temos dificuldade de estar nessa essa interação com o nosso guia. Mas temos também aqueles amigos, aqueles espíritos que conviveram conosco em outras existências, que foram os nossos familiares, nossos amigos, e que permanecem no mundo espiritual. E esses espíritos, por ter, né, já ainda a sua mente mais ampla, consciente das nossas necessidades espirituais, sabendo que nós nos comprometemos a realizar aqui na Terra, encarnados, a possibilidade de estarmos avançando, realizando determinadas coisas, para que a gente possa se adiantar, eles conscientes disso, de que nós precisamos estar firmes diante das nossas provas, esses espíritos estão aí nos intuir. E muitas das vezes, eles são intermediários, né? Eles são aqueles que os nossos guias se utilizam deles para nos auxiliar. Porque nós, como não conseguimos nos aproximar dos nossos guias, né, eles se utilizam esses irmãos nossos para nos trazer uma orientação, para nos fortalecer diante da dor que vai chegar, diante do problema, que muitas das vezes é aquele problema que chega, que quando a gente vê já está dentro. Já foi, já passou às vezes, né? E a gente nem viu, não conseguiu nem perceber. Porque ela não diz que vai chegar, né? Tem determinadas situações que ela não diz, ela não anuncia que vai chegar. Mas os espíritos nos recolhem e nos chamam a atenção. E quando nós acordamos, muitas das vezes a gente tem aquele sentimento, né? Um sentimento desagradável. A gente logo acha assim, vai acontecer alguma coisa, a gente já imagina que é uma desgraça, né? Às vezes é alguma coisa até que a gente precisa estar atento, mas não necessariamente que é uma desgraça, né? E os espíritos chamam a nossa atenção. É um pressentimento que a gente tem, um sentimento que a gente não sabe por quê, que é que está acordando daquela maneira. É uma dor no peito, é uma angústia. E às vezes a gente coloca, né, que na realidade temos lá uma convivência, uma vivência no mundo espiritual, com espíritos meio estrambelhados, né? E na realidade os espíritos estão ali nos auxiliando e a gente nem percebe, porque a gente sempre coloca a causa naquilo que não precisamos colocar. E a gente, por falta de atenção, a gente acaba, quando chega a prova, quando chega a situação difícil, a gente não sabe lidar com ela. E a gente, muitas das vezes, caímos nos mesmos equívocos do passado. Como também nós temos os nossos mentores, né? Aqui na casa, nós temos, em cada tarefa aqui da casa, nós temos um patrono, um trabalhador responsável. Da mesma forma, nós temos também os nossos mentores, que nos auxiliam diante de cada tarefa. Todos nós temos esses espíritos auxiliares, né? Que vão nos amparando, que vão nos auxiliando, né? E aí a gente se pergunta, precisamos lembrar do passado? Será que nós precisamos lembrar de tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso passado? Será? Porque, na realidade, lembrar do passado significa o quê? A gente tem que entender uma coisa, precisamos entender uma coisa. Nós sabemos que hoje, o que eu sou hoje, eu sei que eu não sou lá grandes coisas. Eu ainda não sou um espírito puro. Não sou um espírito ainda benévolo. Com o estudo a gente vai entendendo que a gente não está lá grandes coisas, que a gente ainda não adquiriu aquelas virtudes que traz o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, a gente ainda não conquistou aquelas virtudes. Né? Aquele homem de bem que nós vamos encontrar lá no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeito, lá no item 3, em que vem relacionando o que nós precisamos fazer em nós para sermos homens de bem. E olha que é muita coisa. E ainda não está tudo ali.
E os Espíritos ainda falam que tem muita coisa ainda para ser feita. Então, eu sei que hoje, como espírito vivendo no mundo de provas e expiações, eu não sou boa coisa. Ora, se eu não sou boa coisa, mas também coisa tão ruim assim, eu também não sou. Mas, se eu não sou coisa boa hoje, o que eu fui ontem? Coisa bem pior. Né? Já fui coisa bem pior. E se eu fui coisa bem pior, o que eu já não aprontei por aí? O que será que nós já não aprontamos por aí? E como que nós vamos perceber isso, né? Muitos recorrem às terapias de vidas passadas. Muitos são contra, outros a favor. Mas será que nós precisamos das terapias de vidas passadas para a gente lembrar do passado e a gente ver lá o que nós fomos? Se nós não fomos boa coisa, será que seria interessante a gente lembrar? Será que nós conseguiríamos sentir o mesmo amor que nós temos pelos nossos filhos, que nós criamos, que nós geramos, que nós amamentamos, que nós acalentamos, que nós protegemos? Será que nós conseguiríamos ter esse mesmo amor que a gente tem hoje pelos nossos filhos? Se nós soubéssemos que aqueles filhos foram os nossos inimigos, nos fizeram mal no passado, será que nós conseguiríamos, hoje, olhando para nós, cada um vai olhar para si, ninguém vai olhar para o lado, vai olhar para si, será que eu conseguiria amar? Aí, uns vão dizer, conseguiria. Eu também acho que alguns até poderiam dizer que conseguiriam. Mas seriam espíritos já numa condição de entendimento muito maior do que nós, muitos de nós. Porque, na nossa maioria, nós não conseguiríamos. Na maioria dos habitantes, encarnados e desencarnados do mundo, desse mundo de provas e expiações, não conseguiria amar. E hoje, se nós olharmos nos noticiários, nós vamos ver grandes escândalos que representam exatamente esse não conseguir vencer o sofrimento do passado e transformar em amor. Como nós dizemos aqui muitas das vezes, a família é uma ideia genial de Deus. E é realmente, né? É maravilhoso isso. Porque Deus coloca na mesma família espíritos que são, na realidade, espíritos afins e espíritos que trazem em si conflitos. Então, ele coloca na mesma família aqueles espíritos que estarão nos ajudando, nos fortalecendo diante das nossas provas, na convivência, muitas das vezes, do outro, que nós achamos que é difícil. E por que é difícil? Porque nós ainda não conseguimos amar. E hoje nós vemos filho matando pai, mãe matando filho. E por que isso que nós estamos vendo? Porque apesar dessa ideia genial de Deus unir espíritos inimigos do passado, né, que não conseguiram se perdoar, não conseguiram se amar, não conseguiram se reconciliar em outras existências, colocam na mesma família para que possam transformar aquele sentimento equivocado, um sentimento pelo menos fraterno, se não de amor, mas um sentimento fraterno. Por estarem na mesma família, estarem ligados pela família física, pela família consanguínea. E mesmo assim, muitos não conseguem ultrapassar essa barreira, né? E como é que é isso? Será que eles lembram das vidas passadas e vê naquele ente querido que sente uma certa revolta, que ele não sabe por que sente, um sentimento contrário às leis divinas, que ele não sabe por quê, ele não entende, não consegue controlar? Será que ele reconhece no outro a inimizade do passado? É a lembrança? O que será que traz nos nossos corações, às vezes, né, uma certa inquietação, uma tristeza, um incômodo na convivência de alguns dos nossos irmãos? Por que isso nos traz? É essa a lembrança, né?
Na realidade, meus irmãos, essas grandes perturbações interiores que nós trazemos, né? Como, por exemplo, as paixões, o desânimo, o desespero, a vingança, a crueldade, o ciúme, né? Basta, né? Já tem muita coisa aí, né? Todas essas questões tão difíceis para nós, ainda que trazemos dentro dos nossos corações, tudo isso a gente ainda precisa transformar dentro de nós. Quantos ciúmes, quantos desesperos, né? Quanta crueldade ainda existe. Quanto sofrimento ainda existe. Porque se a gente colocar tudo numa panela, a gente vai ver que é sofrimento. É só sofrimento. É só dor. É só dor. E por que toda essa dor? Né? Porque ainda exige de nós mudanças. E enquanto nós não fizermos essas mudanças, nós ainda sofreremos. Nós ainda estaremos nesse sofrimento. As provas vão continuar surgindo na vida da gente. Aí a gente fala, como eu geralmente falo sobre isso, né? Já vi esse filme. Já vi esse filme. Mas por que já viu esse filme? Viu, vai ver e vai ver quantas vezes forem necessárias até que a gente aprenda. A gente passa por um problema hoje, aí daqui a um tempo, aí a gente não conseguiu vencer aquele problema, né? Não conseguiu resistir, não foi paciente, não foi tolerante, não foi compreensivo, não soube lidar com aquele problema, se desesperou. E aí, mais um tempo, aquele problema volta, mascarado às vezes até de uma outra forma, mas vem do mesmo jeito. E aí, diante daquela nova oportunidade, foi nos dado também um tempo para que a gente se refizesse, reformulasse as nossas ideias, os nossos sentimentos e buscasse novas oportunidades de mudança, né? Força para resistir. E novamente vêm as provas. E a gente não entende por que eu estou passando por aquilo de novo. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Né? Por que eu luto tanto na minha vida e minha vida não consegue ir para frente? Eu me sacrifico tanto, eu me esforço tanto, mas as coisas não andam. Eu estou sempre no vermelho. Né? Essa questão do vermelho é complicada para a gente. Né? É o controlar, é o saber se controlar. Não é? A gente vira e mexe, está com problemas de saúde, a gente não sabe por que a gente está com problemas de saúde, a gente vai ao médico, o médico não sabe explicar por que a gente tem tantos problemas, né? É um problema hoje, é um problema amanhã. E por que todos esses problemas? Aí a gente vem para a casa espírita, a gente quer solucionar os nossos problemas. E muitas das vezes são solucionados mesmo, né? Vem a cura. Mas é para que a gente possa refletir e buscar a nossa melhoria espiritual. Aí, eu não sei se vocês perceberam, né? Eu vim falando sobre a possibilidade de todos nós estarmos esquecendo o nosso passado, né? Que é necessário para todos nós. O esquecimento Deus coloca nas nossas vidas para que nós possamos, na realidade, né, não entrar em grandes conflitos com aqueles que nós fizemos mal e não nos envergonharmos diante daqueles no qual nós fizemos mal. Nós nos equivocamos, nós erramos junto a eles. Então seria muito difícil para todos nós, né, se nós nos deparássemos, né? Seria uma luta constante, seria muito difícil transformar sentimentos do passado equivocado em bons sentimentos. Seria muito mais difícil da gente progredir, né? Mas nós temos condições, e Deus coloca nas nossas vidas, e o próprio Kardec, no Evangelho, coloca para a gente possibilidade de não dessa lembrança total, mas de estarmos registrando, né, de estarmos assimilando aquilo que nos aconteceu no passado, para que possa ser instrumento nessa vida, uma forma da gente estar, vamos dizer assim, trabalhando, né? E como Kardec coloca para nós a questão da voz da consciência. O
que seria a voz da consciência? Ele coloca assim: para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta. Então, basta que a gente tenha a voz da consciência e as tendências instintivas. O que seria a voz da consciência? Como eu falei anteriormente, antes da gente reencarnar, nós temos uma programação reencarnatória, não é? Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós recobramos a nossa memória, lembramos das nossas vidas, ou pelo menos da última encarnação. E nessa possibilidade de lembrarmos, vamos observar que nós não fomos assim muito legal, né? A gente não foi muito bacana, não. A gente não agiu de acordo, né, como a gente tinha se programado, como a gente tinha se colocado a realizar, deixamos de fazer muitas coisas, fazíamos uma avaliação. E aí, diante de alguns pontos da nossa vida, nós nos arrependemos amargamente de ter cometido algumas situações, de termos nos permitido envolver em algumas situações. E nos sentimos muito mal diante daquela situação. E nos arrependemos verdadeiramente daquilo que fizemos. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, aquele sentimento penetra em nós de uma forma muito forte. É como, por exemplo, até dei esse exemplo no outro estudo que eu fiz, que é a questão do trauma. Quando nós sofremos um grande trauma, uma situação complicada, uma violência, até mesmo o momento do nosso desencarne, nós levamos isso muitas das vezes para outras existências. Aquele trauma foi tão forte que levamos, e isso tem consequências mais lá na frente. E é o que muitas das vezes nós vemos, as síndromes, né? Síndrome do pânico e outras síndromes que nós temos por aí, que muitas das vezes encontramos a causa justamente desses traumas, ou nesta vida, ou em vidas passadas, de algo que nós sofremos e que aquilo causou em nós uma impressão muito forte e que nós levamos isso para uma existência, para uma outra existência. Da mesma forma, é essa voz da nossa consciência. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente de algo que nós fizemos e achamos que não deveríamos ter feito, de termos insultado, de termos agredido, de termos maltratado, de termos feito, né, agido de forma equivocada com alguém, o que esse sentimento faz conosco? Nós levamos esse sentimento para uma outra existência. E esse sentimento nos acompanha, e num determinado momento em que eu preciso passar por uma prova no qual eu escolhi, devido àquele equívoco do passado. E aí, diante daquela prova iminente que surge em minha vida, aquele sentimento de arrependimento está tão forte em mim que é muito difícil eu vir a sucumbir. É aquela voz da consciência, é o meu arrependimento, a minha vontade de superar aquela dificuldade, junto aos meus guias espirituais que me acompanham, me auxiliando naquele momento. Essa é a voz da consciência, que quando nós passamos por determinadas situações, às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei como é que eu consegui passar por isso. Eu não sei como é que eu consegui vencer tudo isso, eu não sei como é que... em outros momentos eu não conseguiria. Mas agora, nossa, eu fui tão calma, foi tudo tão bem, a coisa aconteceu de forma tão mais tranquila para mim. E a gente não sabe. E a gente às vezes olha para o outro e fala assim, nossa, como é que você aguenta todo esse problema? Como é que você aguenta passar por isso? Como também tem pessoas que chegam para a gente e falam, como é que você consegue passar por isso? Né? Eu não conseguiria. Mas é a voz da consciência que fala tão forte dentro de nós e que a gente resiste naquele momento da prova. A gente não sucumbe. Não é? E é a questão também das tendências instintivas. O que seriam as tendências instintivas? Né? Desculpa, seu Carlos. As tendências instintivas
é aquele nosso instinto que ainda está dentro de nós, né? Como os Espíritos falam, nós estamos muito mais próximos da nossa origem do que de Deus. Nós estamos muito mais próximos lá ao princípio inteligente, que nós passamos lá, né? Do que propriamente de Deus. Então, temos muito a caminhar. E trazemos dentro de nós ainda muitos instintos selvagens, né? Que às vezes na hora de não conseguir equilibrar uma situação, a gente responde, a gente agride, né? A gente devolve na mesma moeda, né? A gente devolve na mesma moeda, quando a gente poderia, né, buscar o equilíbrio, buscar a tranquilidade, e ali naquele momento a gente não revidar, a gente não a gente conseguir dar a outra cara a tapa, que é muito difícil ainda para nós, né? Como Jesus deu a outra face. E depois que o outro bateu nele, ele disse, por que me bates? Né? Fazendo o outro refletir. Nós temos muita dificuldade de darmos a outra face. Já é difícil de permitir que o outro nos bata, né? Muito menos ainda de dar a outra face. Então, essas tendências instintivas, muitas das vezes aquele impulso que nós temos, né, de agredir, de ferir, de falar, de julgar o outro, de condenar, de criticar o outro. A página falou sobre isso, né? Emmanuel vem trazendo para nós, ele fala que nós devemos esquecer o erro do vizinho, a irritação do companheiro, a ingratidão da parentela, a intriga sutil, a palavra maldosa. O que é isso? Ele chamando a nossa atenção para domarmos as nossas más tendências, as nossas más inclinações, que ainda trazemos dentro de nós, que são, na realidade, essas tendências instintivas, esses hábitos do passado que nós trazemos, fazemos questão de estar trazendo junto a nós de outras existências e que continuamos a fazer, a julgar, a recriminar, não é? O outro, a condenar o outro, a recriminar o outro. Então, essas tendências instintivas. E isso, na realidade, o que tem a ver com a questão do esquecimento do passado? Porque, na realidade, quando eu trago isso à tona, como eu permito que isso se manifeste em mim, isso está demonstrando, na realidade, o quê? Quem eu verdadeiramente eu sou. Como é que eu reajo diante das lutas da vida? Eu costumo dizer assim, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu mais busco estar idealizando quando eu estou sozinha. Quando eu estou sozinha, o que eu mais desejo? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas ideias, as minhas aspirações? O meu pensamento, as minhas preocupações, isso de forma constante, tá? De forma constante. Será que está em auxiliar o meu próximo? Será que as minhas preocupações estão no outro? Até mesmo em mim, no meu progresso, no meu crescimento, daquilo que eu preciso estudar, daquilo que eu preciso estar trabalhando? Ou será que estão em outras questões? Aí é uma avaliação que a gente deve fazer, né? Porque quando nós estamos muito constantemente, naqueles momentos sozinhos, estamos a pensar coisas que não fazem parte, não vão nos ajudar no nosso progresso espiritual, pelo contrário, vão manter a gente estacionado, já disse, né? Vamos permanecer estacionado. Podemos até nos complicar por atrair espíritos com esses mesmos pensamentos, essas mesmas ideias, não é? E até mesmo nos intuir, nos fortalecer para que a gente possa ainda cometer aqueles mesmos equívocos que estão vindo através dos nossos pensamentos, né? Nos impulsionar a isso. E se nós não estivermos firmes, nós poderemos até mesmo cometer aqueles enganos, né? A cair naqueles mesmos vícios, naquelas mesmas tendências, naquelas más inclinações. Então, essas tendências instintivas nós temos junto a nós, não é? Nós temos também as vagas lembranças. É aquela lembrança que muitas das vezes a gente tem de algum lugar, que a gente não sabe, né? Algumas pessoas falam, né? Parece que eu já passei por aqui.
eu conheço esse lugar, ou eu conheço essa pessoa, eu não sei de onde, mas ela me é familiar. Ou então alguém, né, que a gente tem uma afinidade tão grande, uma afinidade que muitas vezes é maior do que a afinidade que a gente tem com o irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o filho, com o marido. Não é? Não tem aquelas pessoas que a gente tem essa afinidade, que a gente quer levar para casa, né? Eu quer ter o máximo possível dessa convivência. E a gente não sabe por quê. E isso, na realidade, é o quê? É uma impressão do passado. Né? Não quer dizer que aquela pessoa tem vivido comigo em outras existências. Podemos ser tão afins, espíritos tão simpáticos um ao outro, que por magnetismo, né, nos aproximamos. Mas podemos já ter vivenciado juntos em outras existências. E essa simpatia pode ser uma reminiscência do passado. Né? Os mistérios do pressentimento, a questão de pressentir, não é? De pressentir que vai acontecer alguma coisa. Não é? Isso também é a convivência com os bons espíritos que vai nos auxiliando, nos preparando para determinadas situações que podem estar acontecendo, para que a gente possa ter forças naqueles momentos difíceis, né? E aí, no livro, esse livro aqui, Depois da Morte, de Leon Denis, ele tem um capítulo que fala sobre os estados vibratórios da alma, a memória. Muito interessante esse capítulo. E esse capítulo é interessante porque eu vou contar duas situações para vocês. É uma situação que aconteceu no momento acordada, né? E um outro momento que até eu vivenciei no momento de desdobramento. A primeira situação aconteceu com uma amiga minha, que ela me relatou tempos depois, muitos anos depois, que ela vivia numa cidade, e essa cidade era muito pequena. E todo mundo se conhece, todo mundo nasceu naquela cidade. A cidade é tão pequena que acho que 2 bairros de Cabo Frio caberia nessa cidade, tão pequena que era. E aí, né, acho até que essa cidade caberia dentro desses 2 bairros, ainda sobraria. Né? Era muito pequena essa cidade. E ela viveu muitos anos nessa cidade, onde todo mundo nasceu nessa cidade, todo mundo se conhecia, e era muito tranquilo. Passados alguns anos, aquela paz meio que foi se modificando nessa cidade. E começou a haver algumas violências nessa cidade, assassinatos com jovens. E ela começou a sentir muito aquilo, né? Aquilo foi trazendo a ela um certo conflito muito grande, né? Até porque eram jovens que ela conhecia. E em determinado assassinato que houve, que não foi, né, na cidade, mas com pessoas que ela conhecia e tinha amizade, de um filho que foi assassinado e o outro quase foi ferido e tudo. E ela sofreu tanto com isso, tanto, aquilo marcou tanto a ela, que até um dia, devido à mediunidade dela, que ela estava iniciando na doutrina espírita, não estudava ainda a doutrina espírita, e por estar tão ainda, né, tão com seus conflitos mediúnicos, né, ela se viu naquela situação em que o espírito estava vivenciando ainda lá, já desencarnado, mas naquela praça, ainda transtornado, né, devido à violência pelo qual tinha desencarnado. E ela se viu naquela situação toda. Enfim, esse foi um dos motivos pelo qual essa violência toda, foi um dos motivos pelo qual ela saiu dessa cidade, foi morar numa outra cidade. E ela começou a estudar a doutrina espírita, ela foi para uma casa séria, começou a estudar a doutrina espírita, né? E num dos estudos da doutrina espírita, inclusive é um estudo que até que nós temos aqui na nossa casa, o COMP, o Curso de Orientação aos Médiuns e Passos, ela estava estudando e relatou essa história, porque estava dentro do assunto, ela relatou essa história, né, que ela saiu daquela cidade, aquele conflito todo que vivia naquela cidade. E aí ela começou a contar, mas ela começou a contar gesticulando, sabe? E toda aquela vibração, toda aquela coisa que ela foi contando como se ela estivesse vivendo naquele momento. E aí o dinamizador ficou olhando para ela, né? E ficou olhando para ela e deixou ela contar. Quando ela terminou de contar, ele falou assim, você trouxe toda aquela vivência, todas aquelas vibrações para esse momento.
que essa história tem a ver com o esquecimento do passado, com as possibilidades que Deus nos coloca, para que a gente possa até lembrar, né, do passado, sim, para que possamos estar trabalhando na nossa vida, né, as questões da nossa vida. É que, na realidade, esse esquecimento do passado acontece para todos nós, mas temos possibilidades de muitas das vezes estarmos lembrando de determinadas coisas, como acontece na nossa própria vida. Quando nós estamos irritados, ou magoados, ou tristes com alguém, né, passamos por um momento difícil com alguém, mesmo dias depois, meses depois, a gente relembra daquilo, daquela situação, e é como se a gente vivesse aquilo, aquele momento difícil, né? Aquele momento de discussão, aquele momento de discórdia. A gente leva aquele sentimento, a gente leva aquele momento. A gente toma aquela personalidade daquele instante de momento de violência para aquele momento que nós estamos lembrando. Então, essa história, né, ela não entendeu no momento. Naquele momento ela não conseguiu lembrar. Ela só foi conseguir perceber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com ela, só tempos depois. E aí, eu relatando para eu sei que a gente não pode falar muito da gente, mas para que a gente possa entender que certas coisas acontecem tanto quando a gente está acordado, quanto no momento de desdobramento. Eu tenho 3 irmãos, e o meu irmão mais novo é um espírito no qual eu tenho uma ligação muito forte, embora eu não queria que ele nascesse, porque eu já tinha 2 irmãos, e aí eu queria uma menina, e não veio a menina, né? Veio o menino. Eu lembro, eu tinha 5 anos, são poucos de nós que lembramos da nossa infância lá nos primeiros anos, mas eu tinha 5 anos, e eu lembro meu pai chegando na porta assim, e dizendo, trazendo a notícia de que não era a menina que eu desejava, era um menino, né? Mas esse menino é um espírito no qual eu até hoje tenho uma ligação muito forte, ele comigo, né? Então, ele já é casado pela 2ª vez, e o primeiro casamento, que ele se separou, né, ele passou por um momento bastante difícil na vida dele, e diante desse problema que ele passou, passado algum tempo, num momento de desdobramento, eu estava acompanhado de 2 espíritos. Eu não via, só percebia os espíritos do meu lado, que me levavam para um lugar que eu não sabia para onde. Provavelmente eu sabia, só que eu não registrei que eu sabia que eu estava indo para algum lugar. E aí, eu cheguei num determinado local, tinha uma porta, e tinha um espírito do lado dessa porta. E o espírito olhou para mim, era um espírito sério, muito sério, assim, né? Muito diferente de mim, né? Muito diferente de mim. Um espírito muito sério, ele olhou para mim e falou assim, ele agora é seu irmão. Não entendi nada. E ele falou bem enérgico comigo. Ele agora é seu irmão. E aí eu entrei, o espírito ficou do lado de fora e eu entrei com os outros 2. Aí que eu percebi que era uma espécie de uma boate, né? Entrei no local e vistei assim um olhar quando de repente vi o meu irmão. Estava sentado no bar. Vi meu irmão. Vocês já viram o filme de Spielberg? É a mesma coisa. É de forma instantânea. Naquele mesmo instante que eu vi meu irmão, eu tomei aquela personalidade do passado. Eu era uma outra pessoa. E com aquele sentimento do passado. Gente, é incrível, né? E, ao mesmo tempo, não é assustador. Mas você percebe uma grande diferença. É aquele seu eu do passado voltando para o eu de agora, né? É aquela personalidade que volta, com um sentimento completamente contrário àquele sentimento que eu trago pelo meu irmão hoje. Né? E por que eu estou contando essa história? Porque, na realidade, Deus também nos proporciona isso. De mostrar para nós que nós temos inúmeras possibilidades de transformar, e podemos transformar, os nossos sentimentos do passado num sentimento mais fraterno, num sentimento de solidariedade, de amor. Isso nos é possível. E por isso que viemos na mesma família. Né? Para que a gente possa transformar esses sentimentos. E mesmo que eu não consiga hoje transformar os meus sentimentos, um dia eu precisarei transformar.
Então, que eu busque transformar esses sentimentos que não são, né, aqueles sentimentos tão fraternos, que eu busque hoje. Por mais difícil que eu seja, mesmo que o outro não queira, porque o outro também tem o seu livre-arbítrio. E às vezes a gente busca a reconciliação, como nós vamos encontrar lá no próprio Evangelho, reconcilia-te com o vosso adversário, nós vamos encontrar lá, né, que muitas das vezes o outro não quer a reconciliação. Ou às vezes o outro quer a reconciliação e eu não permito a reconciliação. Então, mesmo que o outro não queira, que eu busque a reconciliação. Mas não busque uma vez, busquemos a segunda, a terceira, a quarta, quantas vezes forem necessárias, por mais doloroso que nos seja. Porque se eu não buscar hoje, eu terei que buscar amanhã. E como o próprio Jesus disse nesse mesmo capítulo, ele fala para todos nós. Enquanto nós estivermos a caminho, juntos. Porque se o outro avançar, progredir, e eu ficar para trás com aqueles sentimentos, né? Com aqueles sentimentos, às vezes, de vingança, aqueles sentimentos ainda conturbados, eu precisarei voltar e estar junto a outros espíritos, porque aquele já avançou, ele não precisa mais de mim. E eu estarei com outros espíritos, vivenciando esses conflitos, precisando ser perdoada com outros espíritos. E será muito mais difícil, talvez, para mim. Então, que eu busque a reconciliação hoje. A proposta de Jesus, de Deus, para todos nós, é essa. De transformar os nossos sentimentos. Se Deus coloca a possibilidade em nós de estarmos tendo alguma lembrança, algum resquício, algum pressentimento, algum registro, alguma impressão, é para que a gente possa transformar os nossos sentimentos, que ainda não são aqueles sentimentos, aquelas virtudes, transformar em sentimentos bons, de afeto, né? Mesmo que eu não consiga perdoar, mas que eu pelo menos não deseje mal, né? Aquela coisa, né? Não posso ir à praia, não quero que o outro vá à praia também. Só para que a gente possa entender, né? Mas que a gente realmente deseje que o outro progrida. Porque muitos que estão no mundo espiritual, e a gente precisa entender isso também, muitos espíritos até que criam situações complicadas para todos nós, é porque não querem que a gente avance. Não quer que a gente progrida. São aqueles, não vamos achar que esses espíritos são nossos inimigos, porque são nossos comparsas. Foram aqueles espíritos que caminharam junto conosco. Estavam junto conosco, né? Que caminharam junto conosco. E muitas das vezes estão no mundo espiritual, mas não era isso que ela falava. Essa não eram as ideias que ela trazia. Por que agora ela está com pensamentos diferentes? Por que agora ela está querendo agir de forma diferente? E muitas das vezes os espíritos nos acompanham, por não concordarem conosco, por não quererem que a gente mude, né, as nossas ações, as nossas ideias, os nossos conceitos. E aí nos trazem inúmeras perturbações, né? Bom, nós temos também as ideias inatas. E para falar das ideias inatas, eu trouxe uma história. Uma história que vocês vão me desculpar, mas eu vou ler para vocês. Porque é uma história assim, que eu achei bastante interessante, eu acho até que vocês já conhecem essa história. Inclusive, é uma história verídica, realmente aconteceu, e vocês devem ter visto o filme, né, porque isso foi fizeram um filme da história desse nosso companheiro, que se chama Hamilton Nack, né? E a história desse irmão, nós vamos chamar o cirurgião clandestino. Na realidade, até em homenagem à África do Sul, né, nós estamos aí com a Copa do Mundo, né, que vai estar aí
trazendo a Copa do Mundo para todos nós, né? E esse nosso companheiro, ele é um sul-africano. E um jornal dos Estados Unidos, ele traz a vida desse nosso companheiro, e depois vocês vão entender por que eu trouxe a história dele, né? O que tem a ver com o esquecimento do passado? Na verdade, ele é a história realmente de não esquecimento do passado, né? Dá realmente para todos nós essas ideias inatas. Hamilton Nack, um sul-africano negro, morreu com 78 anos. Nos conta o Jornal dos Estados Unidos, Nack era um grande cirurgião. Foi ele quem retirou do corpo da doadora o coração transplantado para o peito de Luiz, em dezembro de 1967, na cidade do Cabo, na África do Sul, na primeira operação de transplante cardíaco humano bem-sucedida. É um trabalho delicadíssimo. O coração doado tem de ser retirado e preservado com o máximo cuidado. Nack era talvez o segundo homem mais importante na equipe que fez o primeiro transplante cardíaco da história. Mas não podia aparecer, porque era negro no país do apartheid. O cirurgião-chefe do grupo, o branco Christian Bernard, tornou-se uma celebridade instantânea, mas Nack não podia nem sair nas fotografias da equipe. Quando apareceu numa, por descuido, o hospital informou que era um faxineiro. Nack usava jaleco e máscara, mas jamais estudara medicina ou cirurgia. Tinha largado a escola aos 14 anos. Era jardineiro da escola de medicina da cidade do Cabo, mas aprendia depressa e era curioso. Tornou-se o faz-tudo da clínica cirúrgica da escola, onde os médicos brancos treinavam as técnicas de transplante em cães e porcos. Começou limpando os chiqueiros, aprendeu cirurgia assistindo a experiências com animais. Tornou-se um cirurgião excepcional, a tal ponto que Bernard requisitou para a sua equipe. Era uma quebra das leis sul-africanas. Nack, negro, não podia operar pacientes nem tocar no sangue de brancos, mas o hospital abriu uma exceção para ele. Virou um cirurgião, mas clandestino. Era o melhor. Dava aulas aos estudantes brancos, mas ganhava salário de técnico de laboratório, o máximo que o hospital podia pagar a um negro. Vivia num barraco sem luz elétrica nem água corrente, num gueto da periferia. Nack ensinou cirurgia durante 40 anos e aposentou-se com uma pensão de jardineiro de $275 por mês. Depois que o apartheid acabou, ganhou uma condecoração e um diploma de médico honoris causa. Nack nunca reclamou das injustiças que sofreu a vida inteira. Então, por que eu trouxe essa história? Demonstra para todos nós o quê? Lembrança? Um registro do passado? Uma impressão do passado? Com certeza. Toda a inteligência, né, que ele trazia, toda a excepcional facilidade, entre aspas, que ele tinha, não foi conquistada nessa existência, né, de dominar as ciências, né, de ter esse domínio, a tal ponto, né, de ser realmente aquele que fez o primeiro transplante de coração em todo o mundo, né, de forma tão sucedida. Quer dizer, isso ele não conquistou nessa existência. Ele conquistou em outras. Deus permite que nós possamos levar todo esse conhecimento que nós vamos adquirindo para outras vidas e que possamos utilizar e dar continuidade àquilo que nós deixamos no passado. Que paramos lá, damos continuidade. Mas ele também não só, né, se desenvolveu na área intelectual, mas também soube buscar o desenvolvimento na área moral. O quanto que esse espírito, né, sofreu. Será que ele sofreu? A gente fala, ele sofreu. Será que ele sofreu?
Ele passou pelas dores, mas não necessariamente tenha sofrido com essas dores, né? Ele foi à luta, ele não ficou parado pensando, né, que ele viesse fazer não traria nada para ele em troca. Ele não ficou paralisado a pensar, eu não vou fazer, eu não vou servir, eu não vou buscar, eu não vou aprender, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Porque tudo convergia para que nada realmente, né, viesse dar nada a ele em troca. Nem mesmo o seu nome viesse a ser reconhecido por algo que ele pudesse estar fazendo. Né? Aí a questão da vaidade, que ele teve que trabalhar, onde ele fazia e eram os outros que apareciam. Então, o quanto que Deus coloca para nós, em várias oportunidades, seja no momento nas nossas ações, na nossa vida de relação, no momento de desdobramento, enfim, em todas as possibilidades, nós temos inúmeras oportunidades de estar nos conhecendo, de estar nos olhando, de estar nos observando e buscando ser alguém melhor. Ah, olha, eu não sou legal nisso, eu não estou bem aqui. Eu realmente reajo de uma forma não muito bacana. A forma como eu reajo lá diante da fila do supermercado com os meus irmãos não é de paciência, não é de tolerância. Eu realmente, nesse ponto aí, eu não acho legal. Eu tenho que mudar. Eu preciso fazer essas mudanças. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que realmente buscar... já vou terminar, só um segundinho. Eu tenho que buscar realmente dominar aquelas tendências instintivas que ainda trazemos dentro de nós. Então, meus irmãos, que sempre possamos utilizar não apenas esta encarnação, mas a cada dia é uma oportunidade para cada um de nós de sermos alguém melhor. E que a gente busque se esforçar, né, com muita tranquilidade, né, mas não esquecendo que com tranquilidade, mas nos esforçando cada dia, a cada momento, de sermos sempre alguém melhor. Né? Porque só assim é que nós conseguiremos conquistar essa felicidade. E que Deus e Jesus, nosso Senhor Jesus, possa nos ajudar hoje e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, que a paz do Mestre Jesus traga ao coração de todos a certeza da vida espiritual. Paz a todos, e possamos refletir no objetivo dos trabalhos da Casa Espírita, trazendo, meus irmãos, compreensão do progresso que todos estão fazendo em torno das lutas e da segurança da convivência, sabendo, meus irmãos, que a vida do espírito, ela está pautada no acúmulo das experiências vividas por suas existências físicas no corpo, acumulando dentro do seu senso de maturação moral as questões necessárias para o desenvolver-se. Espíritos que já conseguem ter uma postura diante das dores, que já conseguem estender as mãos aos que sofrem sem se lamentarem, já conquistaram isso, meus irmãos, em suas existências anteriores. Outros espíritos encarnados que ainda estão nas grandes lutas da existência, que ao serem trazido a eles as necessidades de reformulação, que muitas vezes chegam pelas dores, chegam no processo familiar, chegam nos conflitos profissionais,
chegam nos desajustes que a sociedade impõe nas necessidades de cada um. O espírito, então, tem que dar a sua comprovação para um novo avanço, para um novo passo. Bem, meus irmãos, quero dizer a todos vocês que não se lamentem e nem fiquem buscando no pensamento de vocês o que seria necessário descobrir para tomar a decisão. Se essa pessoa é um cobrador, se eu sou a vítima. Não, meus irmãos, não pensem assim. Pensem sempre que eu estou, neste momento, me sentindo como um mecanismo divino para o progresso. Pois bem, meus irmãos, vocês verão a sociedade mudar, porque aqueles que assim pensam irão estar nas posições da educação, mostrando o seu valor, porque a sociedade vai exigir do educador e ele não vai se sentir alguém que está só naquela posição por um interesse profissional, mas sim, eu sou um mecanismo para que o mundo seja melhor, seja melhor. Eu sou um mecanismo para que o mundo tenha bons homens. Eu sou um mecanismo para que o mundo reflita no seu dever pela educação. Quando vocês estiverem na área da saúde, não pensem que vocês estarão lá sendo exigidos pela postura de vocês para que conquistem os valores materiais e muitas vezes as ofensas e muitas vezes aqueles que vão exigir de vocês postura, confiança, vão exigir de vocês determinação e mais amor. Tenho certeza, meus irmãos, não façam pelos valores do corpo, mas pelos valores espirituais, e digam a vocês mesmos: eu sou um mecanismo divino para o progresso, para a reabilitação dos homens, para a construção de um equilíbrio físico onde a estrutura do espírito está se manifestando pelo amor, pela compreensão que eu consigo oferecer. Eu sou um mecanismo divino para que exista um mundo melhor. Quando vocês estiverem envolvidos nas necessidades de comprovação da justiça diante dos homens das leis, não queiram tirar proveito das questões que vão lhe impor a usufruir dos direitos para retirar as riquezas. Mas digam: obrigado, Senhor, pois eu sou um mecanismo divino onde posso dar representação para que a justiça de Deus esteja à frente da justiça dos homens, para que os bens sejam igualmente partilhados e aqueles que sofrem tenham um pouco mais de dignidade, que eu seja um mecanismo divino para um progresso, para o equilíbrio. Sendo assim, meus irmãos, vocês poderão dizer, nos conflitos das emoções, nos momentos em que vocês estiverem vivendo em todos os lugares, lembrem-se disso. É necessário educação, é necessário justiça, é necessário o equilíbrio da saúde mental para que vocês possam dizer: ó Senhor, que eu seja um mecanismo divino
do meu equilíbrio interior para perdoar o meu irmão, para conseguir desenvolver em mim algo favorável no ambiente em que me encontro, para que eu consiga ver a vida melhor, com mais progresso, aqueles que estão ao meu redor. E vocês verão, meus irmãos, cada momento de vocês, a verdade chegando. Vocês verão cada momento da vida de vocês, a luz do esclarecimento chegando, e vocês recobrarão, passo a passo, a consciência espiritual. E um dia poderão reencarnar e olhar para todos os espíritos ao redor de vocês, reconhecendo todos eles, mas saberão ter equilíbrio para não afetar nenhum coração, porque já venceram em outras existências. Então aprimorem agora, meus filhos, para que vocês consigam ser bons espíritas, bons representantes da doutrina nesta sociedade, no lar de vocês. Um abraço doutivo a todos vocês, meus filhos, que vocês possam refletir sobre o que vocês convivem uns com os outros aqui nesta casa, porque vocês poderão dizer também que eu seja um bom mecanismo divino no trabalho do bem na casa de Leon Denis. Graças a Deus, meus filhos. Muita paz a todos vocês.